Olá, meus queridos irmãos. Olha que legal. Eu vou falar uma coisa hoje muito interessante pra gente. Vou gravar esse vídeo aqui pra me falar sobre algo de um livro do Carl Jung, que ele fala sobre o amor. Sobre o amor. O que ele fala? A psiconeurose é o sofrimento da alma que não encontrou seu significado. Mas do sofrimento da alma parte toda a criação espiritual e todo o progresso do ser humano. Espiritual é a base do sofrimento, é a paralisação espiritual, a esterilidade da alma. O que é a esterilidade da alma? É a falta de produtividade, criatividade e inércia. É como se a alma ela não tivesse sentido de vida, tipo, ela não entendesse qual é a sua origem, para que ela nasceu, para que ela existe. É como se ela se sentisse inútil. Então a esterilidade é quando aquele aspecto não é utilizado, ele está lá, paralisado, ele não é usado. Então a alma ela se sente inútil. Como toda a energia no universo é movimento, então a energia ela vai e volta, vai e volta. Se a gente for analisar o símbolo do infinito é contínuo, dar e receber, dar e receber. Quando a alma ela não compreende para que ela existe, qual o seu sentido de vida, então ela entra nesse processo de psiconeurose. Então ela desenvolve depressão, que é como se ela morresse. E aí, nesse processo de depressão, o que acontece? É um momento que a alma tem para ela poder se recolher. Ela se recolhe, ela entra para dentro ali do seu casulo, e ela começa a olhar, rever todo o seu passado. Ela começa a analisar desde a sua origem, da criação, até o ponto atual de existência. E ela começa a refletir sobre essas questões para compreender a sua origem, o que ela pode fazer com isso. E aí, quando ela entende que ela precisa mudar, ela entende que o passado não pode ser mudado, mas ele pode ser compreendido, e baseado nesse processo ela desenvolver o seu presente e futuro, então ela começa a sair de dentro para fora. Então, nesse processo da depressão, ela se recolhe, ela se torna um eremita e começa a rever toda a sua vida. Ela fecha as portas da sua casa, do seu estabelecimento, se isola do mundo e das pessoas para poder se compreender. E aí ela começa a compreender tudo isso. Ela repassa todo o filme da sua história de vida para ela poder se entender. A partir desse momento, ela reflete e analisa, e então ela começa a entender que o passado não pode ser transformado, mas ela pode melhorar isso. Então ela transforma toda essa dor e sofrimento em sabedoria. Ela começa a buscar ajuda, tratamento e tudo mais para poder limpar essas somas de incompreensão que ficou ali cristalizada na sua psique. Limpa tudo isso, transforma esse entendimento em força, coragem e sabedoria, e depois ela entende que o seu sentido da vida é servir ao outro com o aprendizado que ela desenvolveu. Então ela encontrou uma forma de se curar, e a partir desse processo ela entende que ela pode contribuir com a sua jornada de vida para outras pessoas, através do seu ponto de vista, através do seu entendimento. Então ela cura essa psiconeurose, porque ela entendeu o sentido da vida, e então ela se sente incrivelmente feliz. Por quê? Porque ela entendeu que toda dor e sofrimento tem um propósito, nada está solto e nada é por acaso, tudo tem uma razão e um porquê. E então essa alma ela se transforma em um gerador. O que é um gerador? Dar, ela começa a dar, ela se transforma em um gerador de conhecimento
apoio, empatia, compaixão e ajudar o próximo. Porque ela entende que não só ela passou por esses processos, mas existem muitas outras almas que também estão vivenciando esse mesmo processo, mas com a sua percepção, ela compreendeu que a dor e o sofrimento, eles servem para nos mostrar que aquele caminho no qual a gente estava seguindo não era o caminho correto, era um caminho de força, de muita labuta. Então, quando ela volta para o eixo, ela entende que aquele caminho não estava condizente com a sua jornada e por isso que doía e te fazia causar sofrimento. Mas quando ela volta pro caminho, então ela vê que é mais suave vivenciar. Então, a partir daí, através do autoconhecimento e desenvolvimento espiritual, ela se transforma em um mestre, um professor de vida para outras almas. Ela continua sendo um aprendiz, mas também ela é um mestre, um professor. Então é isso, meus amados.